Olá, meus amigos e amigas. Existe um limite de reencarnações? Quantas vezes precisaremos reencarnar para nos tornarmos um espírito puro? Aqueles que negam a reencarnação costumam asseverar que a reencarnação parece ser infinita, que nunca acaba. E, portanto, nunca se saberá quantas reencarnações teremos para atingir a perfeição. Mas, afinal, existe um número real de reencarnações? Podemos ter uma ideia de quantas reencarnações precisaremos? Vamos responder a esta questão baseando-se em 4 grandes filosofias: o hinduísmo, o budismo, a fraternidade Rosa Cruz e o espiritismo. O que falam estas doutrinas? O que falam estas religiões sobre o limite de reencarnações? Vamos começar pelo hinduísmo, esta religião milenar, considerada a mais antiga religião da Terra. O hinduísmo tem uma concepção emanatista, ou seja, o universo e o espírito são emanações de Deus, emanado de Deus, e a ele torna a voltar quando encerrar o ciclo samsara. Nascimento, morte e renascimento, a transmigração das almas através das vidas sucessivas, eles chamam de samsara. Quando este ciclo terminar, o homem retorna a Deus, de onde emanou. Segundo eles, o espírito precisará reencarnar na Terra cerca de 8.400.000 vezes. Ou seja, o hinduísmo estabelece este número. 8.400.000 vezes o espírito precisa reencarnar na Terra. Preste bem atenção neste quadro. O espírito retornará cerca de 8.400.000 vezes à Terra. 4.000 vezes como macaco, 9.000 vezes como animal aquático, 10.000 vezes como ave, 11.000 vezes como inseto, 20.000 vezes como planta, 30.000 vezes como boi, 200.000 vezes nas mais diversas condições humanas. Pobres, ricos, pretos, brancos, homem e mulher, cego, doentes, venturoso, desventurados, virtuoso e mau caráter. Preste atenção. Vejam, o espírito, conforme esta teoria da religião hindu, retornará à Terra cerca de 8.400.000 vezes. 200.000 vezes ele retornará nas mais diversas situações humanas. Pobre, rico, preto, branco, homem, mulher, virtuoso, mau caráter, desventurado, venturoso, enfim, nas mais diversas situações. Isto explica a devoção que os hindus têm pelos animais. O boi, o elefante, a cobra, o cachorro, o macaco são considerados animais sagrados. Segundo eles, matar um animal estará atrasando a evolução de uma alma. Eis a razão deles serem vegetarianos. Eles têm tanta devoção ao boi que acreditam que, tocando nos derivados, no leite, até nos excrementos, eles estão se purificando dos pecados. Mas o espírito só retornará a Deus quando
encerrar o ciclo do samsara. Para eles, o samsara é o responsável pelo sofrimento. O hindu trabalha todo dia para sempre fazer o melhor, temendo uma reencarnação num animal, uma reencarnação no boi, uma reencarnação no macaco. Eles querem fazer por onde? Evitar o ciclo do samsara, ou seja, o nascimento, morte e renascimento. Conforme o budismo, a samsara é infinita e até os deuses estão sujeitos a ela. Somente quando o espírito atingir o nirvana, o homem ficará livre deste ciclo. Porém, para chegar ao nirvana, o homem deverá renunciar aos prazeres, vícios, paixões e desejo de existir, a sede de viver. Aí o homem alcançaria a riqueza de sabedoria em um elevado estado de espiritualidade que o libertaria da morte. Atingindo o nirvana, que é a morada eterna, o homem deixa de existir neste plano. Nirvana significa se libertar da dor, do sofrimento, dos infortúnios e da morte. Portanto, para os budistas, a reencarnação ou samsara é infinita, pois no final o homem atingiu o nirvana e simplesmente deixa de existir como ser pessoal, perdendo sua individualidade. Imagine evoluir para no final não ser mais nada, apenas ser parte do todo. É assim que acreditam algumas correntes budistas. Agora vejam na sequência o que fala a Fraternidade Rosa Cruz. Para os rosacrucianos, o espírito evolui passando por 7 períodos, que são: primeiro, Vulcano; segundo, Vênus; terceiro, Júpiter; quarto, Terra; quinto, Lunar; sexto, Solar; sétimo, Saturnino. Não existe um tempo pré-determinado para cada período. Este nome não tem nada a ver com os planetas. São nomes rosacrucianos para simbolizar a reencarnação ou sucessivos nascimentos na Terra. Portanto, esses são os caminhos que o espírito tem que trilhar para chegar a Deus como espírito puro. Quando o homem tiver passado por estes 7 períodos, adquire força da alma e mente criadora, por ter passado ou superado a fase da matéria. Traduzindo, para os rosacrucianos, o espírito precisa atravessar estas 7 fases, estes 7 períodos. Passou por estes 7 períodos, que não tem tempo limitado, o espírito adquire o poder de se tornar igual a Deus. Ele sai da impotência para a onipotência. Sai da necessidade para a onisciência, se tornando igual a Deus. Esta é a concepção dos rosacrucianos. E afinal, quem está com a razão? Seria o hinduísmo, que afirma que o espírito precisa reencarnar na Terra cerca de 8.400.000 vezes, 200.000 vezes nas mais diversas condições e situações humanas, mas que no final o espírito retorna, funde-se novamente a Deus, a divindade de onde emanou. Ou seja, o espírito é a emanação de Deus, e a ele retorna depois de atravessar o ciclo do samsara, ou seja, nascimento, morte e renascimento, ou transmigração das almas através das vidas sucessivas. Mas no final, ele se torna parte do todo, passando a fazer parte do todo de onde emanou.
Seria a teoria budista que afirma que a reencarnação é infinita, pois no final o homem retorna ao Nirvana. Nirvana significa o fim do sofrimento, do infortúnio e da dor. Mas para atingir o Nirvana, o homem precisa atingir um elevadíssimo grau de plenitude espiritual. Precisa abandonar os vícios, as paixões e a sede de viver. Mas que no final, ele, similarmente ao hinduísmo, perde a individualidade, como a gota d'água perde a individualidade ao retornar ao rio, ao retornar ao oceano. Ou seria a teoria dos Rosacruzes, que afirma que o espírito precisa passar por 7 períodos. Somente no fim desses 7 períodos, o espírito atinge um elevado grau de espiritualidade, um poder mental que o torna similar a Deus. O Espiritismo, através dos próprios espíritos, vem desmistificar estas ideias, com a argumentação baseada na lógica e na razão. Eis o que fala as questões 168 e 169 do livro dos Espíritos. O que você vai ver agora é a concepção espírita. Eis o que fala o Espiritismo na questão 168. Afirma: é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Resposta: a cada nova existência, o espírito dá um passo para a frente na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não terá mais necessidade das provas da vida corporal. Na questão 169 se diz: é invariável o número das encarnações para cada indivíduo? Resposta é não. Aquele que caminha depressa se livra de muitas provas. Todavia, as reencarnações sucessivas são bastante numerosas e, porquanto, o progresso é quase infinito. Pelo exposto, podemos afirmar que a doutrina do bom senso, da lógica e da razão, o Espiritismo, não estabelece um limite exato de reencarnações. Tudo vai depender do comportamento do homem no sentido de avançar na senda do progresso. Quanto mais progresso adquire, menos serão as reencarnações. Desde que se livre de todas as impurezas, não terá mais necessidade de passar pelas provas da existência corporal. No entanto, o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, afirma que as reencarnações sucessivas são bastante numerosas e, porquanto, o progresso é quase infinito. Grave isso. As reencarnações, grave bem isso. As reencarnações sucessivas são bastante numerosas e, porquanto, o progresso é quase infinito. O progresso é quase infinito. Até os espíritos superiores estão em processo de evolução. O progresso é quase infinito. É isso aí. No nosso próximo vídeo, vamos falar da reencarnação pela ótica das religiões. Será que a reencarnação fazia parte do corpo de crença do cristianismo primitivo? E a cabala judaica, o que fala sobre a reencarnação? Será que no Islã, alguma corrente do islamismo também acredita na reencarnação? Quais são, de fato, as religiões reencarnacionistas? Tudo isso no nosso próximo Trilha da Reencarnação. Um grande abraço a todos e até
o nosso próximo encontro.